Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, o Paris-Brest-Paris. Esse aqui, ó. Então, Paris-Brest, essa prova tão charmosa, né? Talvez uma das provas mais importantes aí, tradicionais do ciclismo amador do mundo. Sim, a prova mais importante do circuito randonnée, né? São 1.200 quilômetros de Paris até Brest. Você tem 90 horas para fazer isso aí. Sendo que para participar você tem que ser um super randonnée. Para quem não sabe, o super randonnée é um cara que fez as provas oficiais aí do circuito de 200, 300, 400 e 600 quilômetros, tá bom? E sendo desejável também que o cara faça aí um brevet 1000, talvez até um fléché, tá? Então, assim, essa prova, ela surgiu em 1891, uma prova centenária, que na época tinha muita coisa da superação, de quem conseguia ir mais longe e das bicicletas mais duráveis, né? Então vocês imaginem isso, assim, os caras eles faziam essa prova com os tempos de hoje, né, com os cortes de hoje, só que com bicicletas rudimentares, em estradas mal pavimentadas, né? E daí criou-se essa coisa da força, né, da superação em quem participa do PBP. Criou-se uma tradição em torno dessa prova. Tanto que hoje são 6 mil, mais de 6 mil participantes de todo o mundo que participam, que vão para o PBP, né? E lembrando que a prova ela acontece de 4 em 4 anos, né? E o que torna ainda um evento ainda mais esperado, certo? E assim, para quem não sabe, os franceses, eles são apaixonados por ciclismo, é tipo brasileiro com futebol, entendeu? Os caras, eles decoram as cidades para receber os participantes, eles vão para a rua, assim, eles montam, colocam mesas, fazem refeições, as famílias vão para a rua à noite, como tá no verão francês, né, lá escurece mais tarde, as pessoas vão para ruas, montam mesas, eles jantam vendo os ciclistas passar, eles te convidam para jantar com eles, é, e dão apoio o tempo todo, assim, você pode passar de madrugada num povoado, embaixo de um postezinho vai ter um grupo ali, com alguém com um sininho, alguém te oferece água. Teve situações, por exemplo, eu estar num lugar muito frio, assim, no meio de região de fazenda, aí tinha um cara com uma máquina de expresso, cara, de madrugada, assim, te oferecendo croissant, chocolate quente, frutas, é incrível, assim, você sabe, com a paixão dos caras por estar ali, em ajudar quem está participando da prova, e aí você tem veteranos, eu já encontrei, às vezes, numa região com um senhor que fez o PBP lá pelo final de 1970. É incrível, assim. A receptividade do povo francês com o ciclismo é um negócio incrível. E acho que esse é um dos encantos, para mim, é o maior encanto da prova. O carinho e a forma como o francês recebe a gente e a troca internacional. Você tem pessoas de todo mundo, aquela bagunça de idioma, né? Você está ouvindo pessoas de idiomas que você nem sabe o que é, você está no meio de um pelotão, ouvindo um som ali que você mal consegue decifrar qual o idioma, mas todo mundo tá na mesma direção, entendeu? E como lá é um lugar seguro, né? Com o passar dos dias de prova, você começa a ver ciclista deitado em beira de estrada, dormindo em praça, o cara só encosta um S-Works assim, e cochila e tá tudo bem, entendeu? É, e de madrugada começa a fazer muito frio, você olha num caixa eletrônico, isso é uma das coisas que me chamava muita atenção, assim, o caixa eletrônico lotado de gente dormindo, sabe? Vai encostando um no outro, assim, é muito doido isso. Então tem essa coisa que eu acho que tem a ver com a tradição lá dos primeiros participantes do PBP, em fazer essa prova com uma coisa de muita resistência, mas que ao mesmo tempo um misto de improviso, né, de autossuficiência, que é a marca do ciclismo de longa distância, de provas como o PBP, e que as pessoas levam isso às vezes. Muita gente ainda vai com essa vibe de autossuficiência, né? De dormir na rua,
de pedalar enquanto aguenta. Então, algumas pessoas vão para Brest, o cara pedala 600 quilômetros direto, cochila e volta. É muito doido isso. Então, e tem toda além dessa coisa superação, né, da recepção francesa, tem também a cultura de troca ali, assim, às vezes de souvenirs, né? Os franceses, eles têm uma coisa com os cartões postais, e os próprios participantes da prova. Então tem esse lado aí, e tem a coisa individual, né? De todo o aprendizado, de tudo que você traz, de autoconhecimento, de fortalecimento para poder participar desse tipo de prova. E aí não é só o caso do PBP, né? Eu acho que todas as, todas as provas de endurance têm essa característica, né? De você, desde ultramaratonas, stage races, elas sempre trazem um aprendizado que não é só o aprendizado da prova, mas de todo o ciclo, de tudo que você aprendeu para chegar até aquela prova. Isso tem um aprendizado de vida que é enorme, tanto físico quanto emocional. Então, isso torna essas experiências muito ricas, né? E aí, gente, vocês já estão perguntando aqui, né, sobre a participação de brasileiros e tal. Então, eu não sei como é que está hoje a participação dos brasileiros. Eu sei que em 2019 foi uma participação recorde, foi tanto recorde de participação, eu acho que até de brasileiros que completaram a prova, tá? Até então, o índice de aproveitamento dos brasileiros eram muito baixos. As pessoas não completavam, muita gente não chegava a Brest, era comum, assim, ter uma desistência ali na casa dos 300 quilômetros, assim, é um negócio até triste. Sei que no ano passado melhorou um pouco. Esse ano, eu não sei como está a participação, como eu não estou no circuito randonnée, né, não estou fazendo os SR esse ano, não sei como é que está isso. Eu até procurei informações na ACP, que é o órgão principal do PBP, mas como as inscrições ainda estão abertas, né, ainda há pessoas se qualificando, eu não sei o número de participantes. Aqui da minha equipe eu tenho uma aluna que vai participar, que é a Carol, que inclusive, Carol, esse fim de semana está em Berlim. Ela vai para Berlim tentar fazer o 600 para se tornar SR e poder ir para o PBP. Então, toda a nossa força, a nossa torcida aí para a Carol, para que ela consiga vencer finalizar esse brevet, que ela consiga ser finisher e que dê tudo certo para que nós possamos vê-la e torcer por ela no PBP, tá bom? E para que você possa participar do PBP é o seguinte, você tem que ser um super randonnée, você tem que completar um circuito randonnée no ano do Paris-Brest, ou seja, para você poder ter participado do Paris-Brest desse ano, por exemplo, abriu-se um calendário em novembro, e você tem até de novembro até o final de junho, início de julho ali no máximo, para se tornar um super randonnée. Então você vai fazer uma prova de 200, 300, 400, 600, e aí você pode se inscrever, você tem, né, a qualificação para se inscrever no PBP. Porém, como são muitas pessoas, né, tipo assim, apesar de ser mais de 6.500, 6.600 participantes, as vagas elas esgotam, falta vaga, tem mais gente no mundo querendo ir, mais super randonnê no mundo querendo ir do que vaga. E aí o que rola? Eles começam por quem fez os brevês maiores no ano anterior. Então, por exemplo, se você fez um brevet 1000 no ano passado, você entra no primeiro primeiro lote de inscrição. Depois é o de 600, 400, até quem não fez brevês no ano passado. Então, assim, se você quer participar do PBP, né, esse ano não dá mais, assim, daqui 4 anos, então eu sugiro que na sua preparação você coloque um 1000 no ano anterior do próximo PBP. Então, daqui 3 anos você faça um 1000, com 4 anos você vai fazer uma série SR, vai se tornar um super randonnê e vai poder se inscrever no PBP nos primeiros lotes. Mas é claro, se você pretende ir para o PBP daqui 4 anos, já vai fazendo SR, né? Já faz a série, já se torna SR, passa um SR de novo, na véspera, façam o brevet permanente, né, que é os 600 com
com maior altimetria, então se prepara para isso, sabe? Inclusive, eu já vou puxar o gancho aqui para as perguntas de preparação, né? Olha aí, se preparar para esse tipo de prova é prova de endurance, né? Então você vai, na sua planilha vai ser coisas de fortalecimento, você vai passar muitas horas em cima da bicicleta. E claro, você vai fazer fortalecimentos específicos para o esporte, mobilidades. E aí eu acho que a chave disso é você trabalhar pontos fracos da sua característica pessoal. Então, assim, algumas pessoas têm muita dificuldade com subidas longas, talvez até por causa da região. Foi muito chocante para mim a primeira vez que eu participei da prova na França, o tipo de subida. Mesmo eu me preparando, eu vendo, tem tanto de altimetria, eu fazendo treinos específicos, chegou lá, era uma subida diferente, eram coisas que eu nunca tinha vivenciado e que foi um pouco chocante. Olha que eu não sou o tipo de gente que não gosta de fazer treino de subida, eu não tenho problema com isso, mas já foi difícil. Então, para quem não é preparado, né, que para quem já tem a dificuldade de não gostar, ou de não fazer treino de subida, é o tipo de coisa, isso é só um exemplo. Outras coisas são, às vezes, fortalecimentos físicos que a gente nem imagina. Por exemplo, no meu primeiro PBP, eu tive lesões em membros superiores, eu tive o trapézio travou, de suportar o pescoço, muita dor no trapézio, nos pulsos, nos dedos aqui por causa do nervo ulnar. Eu fiquei quase 3 meses com a mão formigando. Durante a prova eu perdi o controle mesmo, a mão já não mexia. Então foi um tipo de fortalecimento incomum, né, que muitas vezes você não pensa em treinar isso no ciclismo, mas que eu coloquei na minha planilha, que eu montei todo um circuito de fortalecimento para trabalhar para o ano seguinte. Que, é claro, chegou lá, eu já não senti nenhuma dor exagerada, né? Não tem como você não sentir dor em uma prova de 1.200 quilômetros. Você pedalar 3 dias e não sentir dor, isso não é possível, né? Você vai ficar cansado, você vai ficar com sono, vai doer. Porém, você pode amenizar, pode fortalecer. E aí foi o que eu fiz. Tudo que me causou problema, tanto na versão, na edição anterior, quanto nos treinos, eu ia corrigindo, sabe, do equipamento. E aí também, eu acho que da preparação tem muito a ver também com o equipamento, como que você resolve os problemas nas provas, como que você resolve os problemas nos seus treinos, né? Que foi uma coisa que eu considerei. Eu tive muito problema com a bike da minha primeira participação, e da segunda vez não continuei tendo problema. Por exemplo, eu quebrei 20 raios na prova. Quem quebra 20 raios na prova? Você conhece? Eu quebrei, só que eu tinha mais de 20 raios. Eu já chegava no ponto de controle, já ia para a oficina para alguém trocar raio, para poder sobrar raio para mim, né? Então eu já tinha um plano para resolver as coisas antes dos problemas acontecerem e sabia como resolver. Eu tinha praticamente tudo que eu precisasse para resolver na bike. Estava preparado fisicamente, né? Eu considerei todos os pontos. Então, tem uma coisa aí do autoconhecimento que você adquire durante o treinamento, durante toda a fase. Acho muito interessante você considerar a própria qualificação para se tornar super randonnê, escolhendo boas provas, provas que tenham mais a ver com o que você vai pedalar na França, escolher a periodização de quando você vai fazer o circuito, de forma que você possa tanto se fortalecer, se preparar fazendo o circuito randonnê, como também ter tempo de recuperação para evitar lesões. Então é interessante você colocar isso tudo na estratégia, né? Tem a ver com se conhecer e tem a ver com planejar esses aumentos de carga, o momento de recuperar e tirar aprendizados, e ter tempo de colocar em prática alguns aprendizados que você possa, para que você possa ter sucesso na prova, né? E acho interessante, talvez, se você tiver a oportunidade, você conversar com as pessoas que já foram para o PBP, e não só o lado positivo, né? Porque quando a gente termina uma prova dessa, você termina todo endorfinado, você volta para casa muito feliz, que você cumpriu um ciclo, né? Tem toda uma conquista memorável, uma história de vida. Às vezes a gente fica muito feliz em contar só a parte boa e esquece dos momentos de dor. Então, se você tiver a oportunidade, converse com as pessoas aí do seu clube, da sua região, sei lá, né, caso você tenha acesso,
o que esses caras sofreram, né? Como é que eles estavam, assim, e principalmente você, quando você vai num brevê, você pedala perto dessas pessoas, você está nesse grupo, você está um pouco à frente, você está um pouco atrás, entenda como é a velocidade desses caras, porque determinados grupos têm mais ou menos o mesmo problema, né? Então, assim, se a pessoa anda numa certa velocidade, ela vai ter algumas coisas para resolver que são daquele grupo, enquanto que os que estão para trás vão ter outros tipos de problema, outros tipos de dor, por incrível que pareça, né? Assim, a sua postura na bicicleta, a forma que você pedala, ela vai impactar, sim, em algumas dores, em algumas lesões, alguns pontos do seu corpo vão doer, enquanto que do outro, né, pelo jeito de pedalar, pela estatura, então é bem complexo, mas você encontra pessoas semelhantes e aprenda com os problemas das pessoas, né, já tente se precaver disso, eu acho bem importante. E aí, se lá tá nevando, não, lá a prova acontece no verão, não tem neve no alto das montanhas, porém pode fazer muito frio. Isso também é uma coisa que eu não estava preparado na minha primeira edição. Que eu esperei né, como é verão, a gente acha que vai estar tudo bem. Mas o que que acontece, cara? Na madrugada tem uma espécie de uma garoazinha, um sereno, que com o vento e altitude isso fica muito frio. A sensação ali dá uma sensação de uns 2 graus até zero. Então, quando eu parava, assim, o suor começava a congelar, sabe? A sensação de congelando. E outra coisa é que, às vezes, você pegava uma serra, uma subida muito longa, e quando você ia descer, né, você está transpirando, tá, tá lento ali para subir, então você está aquecendo, está suportando. Só que na descida, como é muito forte, a velocidade que você desce é muito alta, parecia que o vento cortava, e aí ficava difícil controlar a bike por causa do frio. Aí eu me improvisei colocando, apesar de estar corta-vento, tudo, né? Eu colocava jornal por dentro do corpo, por dentro da camisa, nas pernas, tentava segurar ali. Foi muito ruim da primeira vez. Da segunda vez eu já levei uma roupa para pedalar na neve. Eu arrumei um kit fera mesmo, assim, eu estava bem protegido. Foi um dos aprendizados aí que eu estava comentando anteriormente. Então tem isso, né? Você está pronto para a chuva, está pronto para o vento, está pronto para o frio. Se precisar dormir na estrada, você consegue cochilar e seguir, ter alimentos que vão te deixar forte. Outro comentário, né? Outra dica que eu tenho também sobre essa coisa da alimentação. Da primeira vez que eu fui para o PBP, eu deixei para comprar o gel lá. E eu comprei um gel de altíssima qualidade, natural, né, um negócio que não vai inflamar teu intestino, assim, coisas que não tem aqui no Brasil. Só que o negócio era tão bom, tão natural, que parece que não me dava a energia suficiente, sabe? Faltou força, a minha energia estava acabando, porque eu não estava acostumado com aquele tipo de produto. Então, dessa vez, eu levei o gel brasileiro com corante, com todos os venenos, que é o que eu estava adaptado, né, para não faltar energia. E procurei comer mais também, foi uma coisa muito boa, assim. O que mais, gente? Não, assim, esse ano, como eu disse, né, esse ano eu não vou participar, ninguém da equipe, quem vai é a Carol, a gente está na torcida para Carol. Carol, esse fim de semana ela se qualifica, hein, vamos lá. Então, todas as nossas fichas são para Carol. Então, como foi a minha preparação foi dessa forma que eu te disse, que eu comentei, cara. Eu procurei corrigir tudo que foi problema para mim, de forma que eu pudesse ir bem na prova. E isso trouxe e isso inclusive, me ajudou a superar todos os problemas que eu tive na prova que eu não tive da outra vez. O fato de estar bem agora, né, ter corrigido problemas, me dava mais confiança para permanecer na prova. Eu fiz esse mesmo treinamento com a Júlia, né, o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de preparação nesse sentido de estratégia, né, de corrigir. Então, tudo que machucou, todos os pontos fracos, onde foi prejudicado, eu tentei corrigir. E eu acho que isso tudo trouxe bons frutos, né?
a gente acaba saindo melhor da prova. Então tem tanto o aprendizado pessoal daquela prova específica, como todo o ciclo de preparação, como os frutos que você colhe depois. Você pode ver que, no caso da Júlia aí, que se perguntaram, né? Então, a Júlia também, ela se machucou muito no primeiro PBP, do segundo a gente corrigiu, e nessa volta, sim, quando ela foi pro Mundial, por exemplo, tenho certeza que a Júlia venceu e passeou no Mundial, lá de mountain bike endurance, ela foi para Costa Rica, simplesmente passeou e venceu com muita folga, porque a gente fez uma preparação muito correta para o PBP, sabe? Então, isso tá ligado. Você se preparar muito bem para uma grande prova, vai te deixar pronto para outros desafios que você vai simplesmente, você vai passar por eles com certa tranquilidade, né? É, sim, aí, você está comentando aí, né, Cape Epic como sempre, né? Ô, minha Cape Epic. Cadê o Tora? Cadê o Tora? Tora que gosta. Tudo é Cape Epic, né, Tora? Vamos embora para Cape Epic, eu fiquei igual o Tora. Sempre tem que falar de Cape Epic. Então, Cape Epic, mesma coisa, a gente fez uma preparação tão boa, né, fomos tão felizes e assertivos na preparação, que eu tenho certeza que o reflexo da Júlia ter vencido o campeonato mineiro também, passeou lá no Mineiro, nem via ninguém, né, tipo, só atropelava, terminou com tanta vantagem, tão fácil, porque a gente fez uma preparação muito boa, felizmente ela é muito correta, assim, no treino, né, ela fez uma preparação muito boa, ela é muito certinha com isso, é muito CDF com o treino, ela segue muito bem a planilha, faz tudo que, se perder um treino, alucina, então, eu acho que é reflexo disso sim, sabe, quando você encara um desafio desse tipo, ele te prepara para outros desafios maiores, tem um aprendizado mental, tem um aprendizado emocional, a coisa de você passar por dificuldades, isso você leva para a vida, cara. Tem muita relação entre esse tipo de experiência que as provas de endurance te proporcionam, e aí eu acho que tem muito a ver com o ciclo de preparação. Às vezes, a gente se preparar para a prova traz mais aprendizado, nos molda de determinada forma, que isso reflete em toda a vida. Beleza? Que mais, coleguitos? Então, olha só, se vocês quiserem saber mais sobre Paris-Brest, lá no Tripedal tem informação de todo tipo, assim, história do PBP, dados com a participação de brasileiros nas edições passadas, tem entrevistas, tem informações sobre o próprio ciclismo de longa distância, né, as outras provas, o circuito randonnée, como que são as provas, o tempo para você terminar cada uma delas, né? Então, isso tudo tem lá no Tripedal. Se for possível, eu peço que coloquem o link, tá bom? Eu não entendi muito bem a pergunta. Assim, pelo que eu estou entendendo, você está perguntando se faz em grupo, se conta com apoio. Não, olha só, o PBP, ele é uma prova individual autônoma, assim como qualquer prova do circuito randonnée, certo? Porém, as pessoas tendem a andar em pelotões, isso é normal. Então, a coisa de vácuo, né, vácuo é liberado, você pode ir no vácuo de alguém, você pode trocar roda, você pode participar de pelotão, e isso acontece durante a prova inteira. E a doideira do PBP é o seguinte, como largam de 200 e 250, se você perde o pelotão, daqui a pouco tá passando um outro, assim, na ida para Brest, são grupos o tempo todo, você é pelotão o tempo todo. Então, assim, é uma coisa até perigosa, porque perigosa no sentido de você quebrar, né? Da gente quebrar. Porque o estilo do europeu andar é diferente do nosso, né? Eles têm um passo diferente, eles aprendem a andar de bicicleta, andar em pelotão desde criança. Então, é uma passada muito rápida, muito forte. Isso pode te quebrar. Às vezes a gente nem percebe o esforço que você está fazendo num pelotão,
acompanhando aquelas pessoas, tá tudo muito bom, você nunca andou daquele jeito na vida, que massa, e aquela bagunça, aquela Babilônia de idiomas, e vamos embora, né? E de repente você quebra e mal vê a marretada na cabeça. Então é uma coisa a se cuidar, assim, né? Qual é o ritmo que você está acostumado a andar? Mas você pode sim formar grupos, e aí você vai encaixando um pelotão, e às vezes você está bem no momento, você quer ir num grupo mais forte, você anda, de repente você vê que tá ficando difícil, você deixa, dá uma descansada, pega um grupo mais fraco, tranquilo, e na volta, né, você vai começar a perceber que você vai andar, inclusive que você vai andar com as mesmas pessoas, assim, os grupos que vão se formando, são de pessoas que mais ou menos têm a mesma velocidade, então isso é legal, assim, é quase que automático que isso vai acontecer, você vai andar em grupos. Agora, se você quer ir com um parceiro, né, alguém que você já pedala junto, tudo bem, assim, não há uma regra, não há um problema nisso, e é critério seu, se você tem com quem ir, né, com quem fazer uma dupla, ou um trio, tranquilo, né, você pode ter essa experiência em grupo sim. Quanto a apoio, existem alguns locais, algumas cidades, assim, que é permitido que você tenha apoio, né? Assim como na prova de randonnée, nos outros brevês. A organização especifica as cidades. Então, sim, você pode ter um motorhome, se você tiver se tiver como, você pode ter, se você tiver recurso para isso, você pode ter um motorhome na prova, te esperando em determinado local, e depois ir para outro. Você só não pode ter apoio durante o percurso, né? Dentro de uma cidade ou outra, ali na estrada, o carro não pode te acompanhar, e também você pode ser desclassificado, né? Então, só nas cidades onde a organização especificou ali que você pode ter o apoio do motorhome. Mas sim, você pode, então, se um familiar, amigos quiserem te acompanhar, tranquilo, isso pode acontecer, beleza? E aí cabe também uma coisa, cara, falei de motorhome, de trânsito, a forma dos motoristas franceses na prova, esse cara é incrível, às vezes você está numa subida, você está ali a 5, 7 por hora, o carro não te ultrapassa, cara, os caras ficam de carro tranquilinho atrás de você na prova, assim, sabe, o respeito que eles têm pelo ciclista, né, e então, assim, né, e esse e como tem muita gente na estrada, então assim, nem seria legal se um carro tivesse junto ali te acompanhando e tudo. E assim, se o seu medo é você se perder, alguma coisa do tipo, você tem gente pedalando o tempo todo, as cidades são sinalizadas, tem placas no percurso, você tem track log, a chance de você errar o caminho é muito pequena, tá? Se o seu medo for esse, né? E assim, se você errar, você pede de resgate, você volta por onde você errou. Acho que isso não seria uma coisa de ter maiores problemas. Você vai ter em algum momento, por exemplo, um fotógrafo, um batedor passando no percurso, se você tiver algo que você não possa seguir, né? E é claro, eles têm uma estrutura de resgate de rodovia, vai ter alguma ambulância, tá? Era isso? Sim, aí do frio eu já falei, comentei sobre frio, né? Equipamentos, como que funciona. Então, a inscrição eu já falei, né? Você tem que se tornar um super randonê no ano do PBP, vai abrir uma inscrição, você vai pagar uma taxa, não é uma taxa exorbitante, assim, como de outras provas, né, de organizadores, assim, de marcas mais famosas, não, assim, o valor, eu não me recordo agora o valor em euros, mas não é algo exorbitante, tá? A inscrição não é o problema. Estar na prova também não é um problema, porque a prova, ela tem os pontos de controle, ali você tem restaurante, tem banho e tudo custa, o preço é um preço acessível. Você vai pagar ali para comer, para tomar banho, para dormir, às vezes você vai pagar poucos euros, assim, vai ter tipo, 2 euros para poder dormir, 1 euro para tomar banho, tem coisas desse tipo. A prova é feita pensando nisso, assim, em apoiar ciclistas,
de todo lugar, de todos os lugares, né? Então, assim, você não precisa ter muito dinheiro para participar da prova. Não vai ser a experiência da prova não é caro, e nem a inscrição. O que vai pegar para você, né? É a passagem aérea, que é o principal, acho que é o maior custo, é a passagem aérea mais a taxa de embarque da bike, que você vai pagar aí de $100 a €100 só pela bike, né, para levar a bike, depois para voltar com a bike. Você vai ter um custo de transporte na França, para você sair do aeroporto, até dependendo do lugar que você está, talvez. E aí são suas escolhas, né, de pegar trem, metrô, ou se você vai pegar táxi. Então isso o transporte, essa logística de você chegar no aeroporto até a cidade, até o bairro ali onde vai ter a largada, isso tem custo, e o seu custo de hotel antes e após a prova, tá? Acho que aí que estão os maiores custos são esses, o antes e o após, e principalmente a passagem, tá bom? Fechou? Então valeu, até a próxima.